Rosa Weber vai julgar a notícia-crime contra Bolsonaro por prevaricação. Senadores querem que o presidente da República responda em 48 horas se apontou Ricardo Barros, PP, Pará, como provável responsável por irregularidade na aquisição da vacina indiana Covaxin. O senador Randolfo Rodrigues, rei de Amapá, vice-presidente da CPI da pandemia, protocolou nesta segunda-feira 28 uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro sem partido no Supremo Tribunal Federal STF por prevaricação no caso da compra da vacina indiana Covaxin. A intimação do presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, para que responda em 48 horas se foi comunicado das denúncias se apontou a DP Ricardo Barros como provável responsável pelo ilícito, bem como se é em que o momento adotou as medidas cabíveis para a apuração das denúncias, diz trecho do documento. A ministra Rosa Weber foi sorteada para julgar a causa. Para a notícia-crime ter seguimento, ela precisa ser admitida pelo STF, que intima a Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que precisa se manifestar sobre a denúncia. Protocolei no CTF uma notícia-crime por conta da grave denúncia envolvendo o presidente da República, de que não tomou nenhuma providência diante de ter sido noticiado da existência de um gigantesco esquema de corrupção existente no Ministério da Saúde, afirmou Randolfo Rodrigues. Prorrogação da CPI. Os senadores coletam assinaturas nesta segunda-feira 28 para prorrogar os trabalhos da CPI da Covid. A prorrogação é mais que necessário, sobretudo após depoimento dos irmãos Miranda, falou Randolfo Rodrigues. São necessárias 27 assinaturas para estender a investigação por mais de 30, 60 ou 90 dias. Nesta semana, a CPI vai ouvir a deputada estadual do Amazonas, Fausto Júnior, PRTB, o empresário Carlos Vizardi, sócio da Precisa Medicamento, Francisco Maximiano, com a agência Sputnik Brasil. Pesquisa analista planta da caatinga que pode ser boa para a memória. Muda da planta açucena estão sendo analisadas em teste pré-clínico em roedores para avaliar os efeitos sobre a perda de memória. A caatinga é um bioma totalmente nacional que representa cerca de 11% do território brasileiro. Está presente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Em uma das plantas nativas desse bioma, um grupo de cientistas identificou substâncias medicinais que podem ser boas para a memória. O pesquisador da empresa brasileira da pesquisa agropecuária, Embrapa, Kirley Canuto, que coordena os estudos, conta que foi selecionada uma variedade de açucena, planta herbácea, encontrada em solo cearense, beneficia para várias doenças crônicas. O nome científico dessa espécie de planta com flor é IPP astrum, IP astrum elegans na língua popular. Além de açucena, também é conhecida como lírio, cebola do mato, cebola barrenta e flor da imperatriz. As mudas de açucena foram acolhidas nas cidades de Pacatuba, que faz parte da Grande Fortaleza, e em Morujo,
Moraújo, a cerca de 300 quilômetros da capital cearense. Depois disso, foram cultivadas em canteiros em Embrapa. O pesquisador Kirley Canuto disse que estão sendo realizados testes farmacológicos e testes pré-clínicos. O grupo pretende seguir com análises para avaliar o desenvolvimento de novos fármacos que pode custar menos para o consumidor. A pesquisa teve início em 2016 e contou com uma equipe multidisciplinar de 20 profissionais da Embrapa, Agroindústria Tropical e das Universidades Estadual e Federal do Ceará, além de estudantes universitários. Kirley Canuto disse ainda que mudas de açucenas estão sendo analisadas em teste pré-clínico em roedores para avaliar os efeitos sobre a perda de memória com a Agência Brasil. Taxas de juros recuam em maio, diz Banco Central. A taxa de juros média paga pelas famílias caiu 1,2 ponto percentual para 39,9%. Ao ano em maio, de acordo com as estatísticas de crédito divulgadas hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros paga pelas famílias no crédito livre cai em maio para 39,9% ao ano. O número apresenta uma queda de 1,2 ponto percentual no mês segundo. A estatística monetária e de crédito de maio, divulgada hoje, 28, pelo Banco Central. Na comparação com maio de 2020, o declínio na taxa é de 3,8 pontos percentuais. Segundo o BC, esse recuo nos juros foi influenciado pelo crédito pessoal, que teve queda de 5,3 pontos percentuais na taxa de 83% ao ano. O rotativo do cartão de crédito chegou a 329,6% ao ano, com um recuo de 6,5 pontos percentuais. A taxa de juros do cheque especial caiu 2,2 pontos percentuais para 22,1% ao ano. Os juros do crédito direcionado para as famílias chegou a 6,7% ao ano em maio, estável em relação a abril. No caso das empresas, a taxa de juros de crédito livre chegou a 14,6%, com queda de 0,1 ponto percentual em relação a abril. No caso do crédito direcionado, a taxa para a empresa ficou em 7,6% ao ano, com recuo de 0,8 ponto percentual no mês. O crédito livre é aquele em que os bancos têm autonomia para emprestar o dinheiro captado ao mercado e definir as taxas de juros cobrado dos clientes. Já o crédito direcionado tem regras definidas pelo governo e é destinado basicamente aos setores habitacional, rural, de infraestrutura, ao microcrédito. Saldo. Em maio, o saldo das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional do CFN alcançou 4,2 trilhões, que configura um aumento de 1,2% no mês, com crescimento tanto na carteira de pessoas jurídicas, saldo é de 1,8 trilhão, expansão de 0,7%, quanto na de pessoa física, 2,4 trilhões, 1,7%, informa o BC. De acordo com o BC, em 12 meses, o crescimento da carteira total do saldo de operação de crédito acelerou 15,1% em abril para 16,1%. Em maio, no caso de pessoas físicas, observou-se uma variação de 14,5% para 16,5% nas operações de crédito, enquanto de pessoas jurídicas permaneceu em desaceleração de 16% para 15,7%. Inadimplência. A inadimplência, situação em que atraso para o pagamento da dívida supera 90 dias total no SFN, registra no mês e 2,3%. Variação é de 0,1 ponto percentual, distribuída entre os segmentos de pessoas jurídicas, alta
de 0,2 ponto percentual. A pessoa física, 0,1 ponto percentual. No caso, crédito livre, a inadimplência com as pessoas físicas chegou a 4,1%. O aumento é de 0,1 ponto percentual na comparação com abril das empresas. 1,7% estava em relação com abril, com a Agência Brasil. Bolsonaro diz que não tinha como saber sobre o caso da Covaxin. Irmãos Miranda disseram que informaram o presidente sobre o problema. Presidente da República Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira 28 que não sabe de tudo o que acontece nos ministérios do governo, ao falar sobre as possíveis irregularidades no processo da compra da vacina anti-Covid Covaxin. Não tenho como saber o que acontece no ministério. Eu vou na confiança em cima de ministro. Nada fizermos de errado. Agora botam uma narrativa de que a vacina fissura o governo no tocante da corrupção, disse aos apoiadores em Brasília. Sem citar diretamente os nomes do deputado Luiz Miranda, do DEM-DF, e de seu irmão, o servidor de carreira de Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, o mandatário disse que recebe todo tipo de gente em seu gabinete. Devido receber pouca gente, recebo todo mundo, e daí ele que apresentou aquilo. Eu nem sabia como estava a questão da tratativa da Covaxin. Disse, no entanto, sem negar que recebeu ambos. Na última semana, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do Senado sobre a Covid-19, os irmãos Miranda apresentaram o documento e conversas que mostram que havia uma pressão atípica para a compra da vacina Covaxin por meio da empresa brasileira Precisa Medicamento. Em um depoimento de mais de 10 horas, o deputado Miranda, após ser pressionado por senadores, revelou que o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, PP Pará, era quem fazia a pressão para a aprovação do contrato para a compra de 20 milhões de doses de fórmula da Biotech. Os dois confirmaram que fizeram uma reunião com Bolsonaro no dia 20 de março para apresentar diversos indícios de irregularidade no processo de compra naquele dia, conforme os Miranda. O presidente afirmou que pediria para a Polícia Federal investigar o caso, que não ocorreu, e citou o nome de Barros como um dos responsáveis pelo rolo. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, rei de Amapá, informou que entrará com uma denúncia-crime contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, STF, por prevaricação, quando um agente público não age para impedir que um ato suspeito de crime ocorra. Além da comissão, o Ministério Público Federal também investiga a compra das doses por algumas suspeitas, um possível superfaturamento no preço das doses de 15 cada, que é mais para paga pelo governo. A celeridade em relação a essa compra, já que outras farmacêuticas ficaram meses esperando pela assinatura do contrato, é a necessidade de intermediação da Precisa Medicamento, cujo sócio tem uma dívida de quase 20 milhões com o Ministério da Saúde, com a agência ANSA. Luiz Miranda, queremos abrir os olhos do presidente, não atacar o governo. Luiz Miranda afirma que após o caso vir à tona, ele começou a ser atacado. Eu me ofereci para depor pela conversa que tive com o presidente Bolsonaro, não para atacar o governo, comentou o parlamentar em transmissão ao vivo na internet. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM-DF, disse no fim de semana
que a sua intenção, ao levar ao presidente Jair Bolsonaro indícios de irregularidade no contrato da compra da vacina indiana Covaxin, era de alertá-lo para o problema. Não jogamos nada no ventilador. Nossa intenção foi sermos técnicos, queria abrir os olhos do presidente. Não quisermos atacar o governo, comentou o parlamentar em live ao site Antagonista. O irmão do deputado servidor do ministro da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, denunciou suposta irregularidade que, segundo eles, foram levadas ao conhecimento do presidente da República. Luiz Miranda afirmou que após o caso vir à tona, ele começou a ser atacado. Eu me ofereci para depor pela conversa que tive com o presidente Bolsonaro, não para atacar o governo na minha família. Se mexer com um dos nossos, posso parar no buraco. Mas vou defender, disse o deputado. Ele acrescentou que decidiu depor após receber uma mensagem de seu irmão, até como uma forma de homenagem. Meu irmão me disse, maninho, não é justo o que estão querendo fazer comigo. Eu me dedico à minha função a salvar vidas, afirmou o parlamentar, que completou: se tiver o presidente da República querendo nos massacrar, estamos unidos. Ao contrário de Luiz Miranda, que afirmou que a comprovação deste caso vai aparecer, embora se dar detalhes, Luiz Ricardo Miranda disse que não tem mais provas para apresentar sobre a irregularidade no contrato da Covaxin. Se esse caso não der em nada, não ficarei frustrado, fiz a minha parte, meu dever, como disse servidor com a Agência Estado. Eleições regionais impõem derrotas para Le Pen e Macron. Partidos tradicionais de direita e esquerda consolidaram avanços. Segundo turno das eleições regionais na França impuseram duras derrotas para os dois políticos apontados como os principais candidatos para as eleições presidenciais em 2022. O atual mandatário, Emmanuel Macron, líder da ultradireita Marine Le Pen. Os números de votos deste domingo 27 ainda não foram finalizados, mas já não há mais como partidos de ambos, República em Marcha, LREM e o Reunião Nacional RN, conquistarem qualquer uma das 3 regiões do país. Conforme os dados preliminares, as coalizões de direita tradicional lideram por os republicanos conquistarem 7 das 13 regiões. Já a esquerda, capitaneada pelos partidos socialistas e pelos verdes, conquistou 5 áreas. Houve ainda a vitória em uma sigla regional. Em número, os republicanos obtiveram cerca de 38% dos votos e a coalizão da esquerda teve 34,5%. O que chamou a atenção novamente foi a altíssima obtenção, que chegou a 66,7%. A única vitória de Le Pen foi pessoal, como ela tendo sido eleita conselheira no departamento das Paz das Calaias, onde tem sua maior base eleitoral. Por sua vez, Macron não se manifestou publicamente sobre o péssimo desempenho do LREM. Fontes de seu governo porém informaram à emissora BFM TV que não haverá nenhuma mudança brusca na gestão, mas serão feitos ajustes necessários e limitados. Enquanto isso, os partidos mais tradicionais veem um avanço que não vivam após a polarização das últimas eleições, quando tanto os conservadores como os socialistas vieram seus percentuais de votos desmoronarem. Agora é muito provável que ambos tentam emplacar candidatos próprios nas campanhas eleitorais, já que o avanço na sigla na extrema-direita Le Pen parece ter sido freado com a agência ANSA.
Cientistas descobrem abelhas que criaram milhões de clones nas últimas décadas. Pesquisadores australianos encontraram estratégias reprodutivas diferentes em uma abelha sem necessitar de rainha, mas produzindo descendentes operários, com as últimas se envolvendo em comportamento egoístas. As abelhas operárias da subespécie Apis mellifera capensis, conhecida também como abelha do cabo ou sul-africana, pode se reproduzir criando clones de si mesmo, dizendo cientista da Universidade de Sydney, Austrália. Embora as rainhas se reproduzam pela via sexual, as abelhas operárias dessa espécie usam métodos de partenogênese para se reproduzirem sexuadamente, sem a fertilização dos ovos, apesar de isso implicar uma perda da diversidade genética da espécie. Cada vez que ela é criada descendência, a abelha operária monoparental replicará os cromossomos que recebeu de seus pais. Uma rainha é um zangão macho. Em 4, explica o portal Live Ciência. Em seguida, ela pega o material genético de todos os 4 cromossomos, embaralha e cria 4 cromossomos com aquele DNA, misturado através de um processo chamado recombinação. Esta recombinação garante que, mesmo com apenas um progênito, os futuros descendentes serão geneticamente diferentes, continua a mídia. Durante o estudo que foi publicado na revista Procedimentos de Ciência B, os pesquisadores compararam os genomas das operárias como da rainha. Sua linhagem, para isso, colocar uma fita sobre os órgãos reproduzidos da rainha, fazendo procriar sexuadamente. Depois fizeram o mesmo com o operário da mesma colmeia. Os resultados demonstram que o grau de recombinação da descendência da rainha era 100 vezes maior que a das operárias, sugerindo que as últimas obtiveram uma mutação genética que lhes permite produzir uma linhagem idêntica, sem perda do material genético. Lado negro da capacidade. Esta parecer ser uma capacidade problemática, pois os operários podiam facilmente colocar sua descendência em oposição de poder, replicando-se continuamente em vez de trabalhar em prol da colônia, inclusive descartando a necessidade de criar uma nova rainha. Existem também células chamadas células rainhas, onde a rainha põe os ovos, contendo as futuras rainhas. Perfeitamente possível que uma operária vinha de outra colônia, uma das operárias existentes nessa colônia, para substituir esse ovo da rainha para um de seus ovos clones. Dessa forma, elas podem ser reencarnadas geneticamente, como a rainha revelou. Benjamin, professor de genética comportamental da Universidade de Sydney, Live Science. Isso é algo que tem acontecido frequentemente com a colmeia das planícies africanas, onde as operárias Apis mellifera capensis depositam o maior número possível de ovos que as abelhas das planícies africanas confundem com seus descendentes. Os clones acloditos exploram sua situação, exigindo-se, alimentando, aumentando frequentemente seu tamanho, até quase o da rainha. Incrível também, incrivelmente disfuncional, no entanto, de alguma maneira elas conseguiam fazer isso, depositar ovos em uma loucura. Nunca ouvi falar de nada assim em lugar como Oudroide.
Após algum tempo, este comportamento parasita dos milhões de descendentes de uma única operária que viveu em 1990, colapsando as colmeias, afirma que 10% das colônias das abelhas das terras baixas da África só podem todos os anos devido a esta linhagem de abelha, razão pela qual sua equipe quer descobrir como as rainhas ligam os genes de recombinação e as operárias desligam bem como se desencadeia o colapso das colmeias, com a agência Sputnik Brasil. Confiança da indústria sobe 3,4 pontos em junho. Recuperação das economias externas e o avanço do processo de vacinação no país contribui para o aumento do otimismo das empresas, diz FGV. O índice de confiança da indústria, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, cresceu 3,4 pontos na passagem de maio para junho deste ano, como essa que foi sua segunda alta consecutiva. O indicador atingiu 107,6 pontos, maior patamar desde fevereiro deste ano, 107,9 pontos. O índice de expectativas, que mede a confiança do empresário da indústria no futuro, subiu 5 pontos, atingiu 104 pontos. Já o índice da situação atual do ISA, que mede a percepção sobre as condições do presente, subiu menos 1,8 pontos, chegou a 108,3 pontos. O nível de atualização da capacidade instalada subiu 1,6 ponto percentual para 79,4%, maior valor desde janeiro, de 79,9%. As recuperações das economias externas e o avanço do processo de vacinação no país contribuem para o aumento do otimismo das empresas. Apesar disso, é preciso cautelar, considerando que o setor ainda enfrenta dificuldades ainda com a escassez de insumo, o aumento dos custos, que inclui a mudança de bandeira para a energia elétrica, podendo ser fatores limitadores para uma recuperação mais robusta no segundo semestre, afirma economista da FGV Cláudio Perdigão, com a agência Brasil. Comissão da LERJ discute Sistema Estadual do Meio Ambiente. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ, realiza nesta segunda-feira, 28, às 14, audiência pública virtual para debater a situação atual e as perspectivas do Sistema Estadual do Meio Ambiente. De acordo com o presidente da comissão, Eduardo e Gustavo Schmidt, PSL, o objetivo é aprofundar informações sobre a atuação dos órgãos nas esferas municipal, estadual, federal e promover uma integração entre eles, aumentando o transparência e a eficiência. O meio ambiente é um setor que não pode ser regionalizado, pois qualquer medida tomada numa micro-região pode influenciar toda uma cadeia para ultrapassar os limites daquele local. Por isso, é muito importante que haja esse diálogo. A comissão está à disposição para servir de interlocutora neste processo, fazendo articulação entre municípios, estados, federação, afirma Smith. Entre as mais de 20 instituições convidadas para a reunião estão o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, o presidente do Instituto Estadual do Ambiente, INA, Felipe Campelo, além de representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, do ICMBio, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do IBAMA, e do Comando da Polícia Ambiental da Polícia Militar, CPAM,
Também participaram integrantes do Ministério Público, Prefeito, Tribunal de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil. Público pode participar acessando o link do evento. Ex-presidente FHC critica Bolsonaro e recomenda que Lula não seja candidato mais do mesmo. Aos 90 anos, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, afirma que se fosse o Lula, não entraria em uma terceira candidatura em 2022. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995 e 2012, afirma que fala o comando sensibilidade em Jair Bolsonaro sem partido na gestão da pandemia do novo coronavírus. Já fui presidente, sou cuidadoso para não jogar a culpa no presidente. O caso do coronavírus, obviamente, é um vírus, algumas pessoas pegariam de todo jeito, mas a falta de cuidado parece ser grande. Ela fala, depois pensa, isso é ruim porque a palavra do presidente tem um valor simbólico muito grande, disse FHC durante entrevista à emissora Band. O ex-presidente caracteriza o atraso da vacina contra a Covid-19 no Brasil como atrapalhada, vão acusá-lo de várias responsabilidades e algumas elas têm, mas não adianta tapar o sol com a peneira. Tem que enfrentar, sei que é difícil, por isso não jogam mais uma pá de cal em cima, complementa. Eleições 2022. Questionando sobre o pleito de 2022, Fernando Henrique Cardoso manifesta preocupações com o enfraquecimento do centro político e preciso um centro que lhe pare o povo. Da última vez eu votei em branco. Espero que apareça um candidato que expresse um sentimento mais democrático, mais construtivo. Mas se não houver isso, Bolsonaro, eu não voto, garante o ex-presidente. Para FHC, Lula não é alternativa. Bolsonaro é apenas mais do mesmo. Lula é a repetição de uma fórmula que nós já conhecemos. Estado mais forte, com muito apoio, incentiva privada, pode ser um caminho de crescimento, mas não é disso que o país precisa. Se eu fosse Lula, não entraria em uma terceira candidatura, concluiu com a agência Sputnik Brasil. Luiz Miranda, queríamos abrir os olhos do presidente e não atacar o governo. Luiz Miranda afirma que após o caso vir à tona, ele começou a ser atacado. Eu me ofereci para depor pela conversa que tive com o presidente Bolsonaro, não para atacar o governo, comentou o parlamentar em transmissão ao vivo na internet. O deputado federal Luiz Miranda, do DEM do DF, disse no fim de semana que a sua intenção ao levar ao presidente Jair Bolsonaro indícios de irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin era de alertá-lo para o problema. Não jogamos nada no ventilador. Nossa intenção foi sermos técnicos, queríamos abrir os olhos do presidente. Não quiséssemos atacar o governo, comentou o parlamentar em live ao site Antagonista. O irmão do deputado é servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. Denunciou a suposta irregularidade que, segundo eles, foram levado ao conhecimento do presidente da República. Luiz Miranda afirma que após o caso vir à tona, ele começou a ser atacado. Eu me ofereci para depor pela conversa que tive com o presidente Bolsonaro, não para atacar o governo na minha família. Se mexer com um dos nossos, posso parar num buraco. Mas vou defender, disse o deputado. Ele acrescentou que decidiu depor após receber uma mensagem de seu irmão, até como uma forma de homenagem. Meu irmão me disse, maninho, não é justo.
o que estão querendo fazer comigo. Eu me dedico à minha função, a salvar vidas, afirmou o parlamentar, que completou: se tiver o presidente da República querendo nos massacrar, estaremos unidos. Ao contrário de Luiz Miranda, que afirmou que a comprovação deste caso vai aparecer, embora sem dar detalhes, Luiz Ricardo Miranda disse que não tem mais provas para apresentar sobre irregularidade no contrato da Covaxin. Se esse caso não der em nada, não ficarei frustrado, disse minha parte, meu dever, disse servidor com a Agência Estado.